Boa tarde, amigos e amigas da 93, ouvintes da 93 FM, telespectadores da nossa TV. O presidente Jair Bolsonaro estreou na ONU, falou durante 30 minutos o principal assunto, a pauta, a questão da floresta amazônica. Vamos já chegar lá. Porém, ontem, líderes internacionais debateram os rumos das florestas tropicais no mundo, entre elas, ou talvez a principal delas, a Amazônia, sem a presença de representante do governo brasileiro. O Brasil ficou isolado do foco principal em discussão. Claro, a floresta amazônica e o meio ambiente, tema que tem causado muito desgaste ao governo brasileiro. E hoje Jair Bolsonaro falou. Na segunda-feira, ontem, dia 23, líderes internacionais, entre eles o presidente francês Emmanuel Macron, comandou tudo contra o governo brasileiro. A Assembleia Geral da ONU se tornou o maior teste de política externa para o Brasil, para o governo Bolsonaro, que chegou ontem à capital americana. A cidade americana, melhor dizendo. A tradição diz que o Brasil é responsável pelo discurso de abertura, essa coisa toda. Ontem, enquanto Bolsonaro viajava, voava de Brasília para Nova York, presidentes de diversos países anunciavam em reunião da cúpula do clima da ONU a liberação de 500 milhões de dólares do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento e da ONG, que cuida da conservação internacional, para ajudar a proteger as florestas tropicais. O encontro, já se sabia, foi liderado pelo presidente francês, Emmanuel Macron, com quem Bolsonaro travou um duelo titânico em setembro, uma queda de braço que não ficou bem para ninguém. O governo brasileiro tenta fazer dos corredores das Nações Unidas um palco para a gestão da crise. E Bolsonaro falou na ONU. Disse muito para alguns, para outros, lógico, oposição àquela história. Partidários de Bolsonaro estão enaltecendo, enquanto que a oposição bota lá para baixo. Bolsonaro fez um discurso combativo em sua estreia, hoje, terça-feira, em Nova York, na Assembleia Geral da ONU. E o presidente começou a sua fala dizendo que o país ressurge depois de estar à beira do socialismo. A primeira parte do pronunciamento não focou na questão climática, principalmente sobre a Amazônia. Em seguida, o presidente fez duras críticas ao programa Mais Médicos, chamado de um verdadeiro trabalho escravo. Foi assim que o presidente se referiu ao programa Mais Médicos, respaldado por entidades de direitos humanos no Brasil e na ONU. Bolsonaro citou ainda a Venezuela como exemplo a não ser seguido jamais pelo Brasil, dizendo que outrora democrática, hoje nossos vizinhos venezuelanos experimentam a crueldade do socialismo, que de acordo com ele é mantido por agentes do regime cubano que controlam a sociedade local, acrescentando que a história mostra esses agentes infiltrados. Durante cerca de 30 minutos, Bolsonaro fez ataques à mídia nacional e internacional, não poupou a imprensa, tanto do Brasil como do mundo, e citou temas caros à sua base, como Foro de São Paulo e uma suposta perversão da identidade biológica de crianças. A ideologia invadiu nossos lares para investir contra a célula máter de qualquer sociedade, a família.
E, por fim, afirmou que é uma falácia dizer que a Amazônia, aí entrou na questão da Amazônia, que é uma falácia dizer que a Amazônia é o pulmão do mundo e um patrimônio da humanidade, e reclamou, sem citar nominalmente, a reação da França. E, posteriormente, entre tantas outras coisas, o discurso foi de 30 minutos, afirmou que França e Alemanha usam 50% da sua área para a agricultura, enquanto o Brasil usa apenas 8%. O discurso está aí para quem quiser ler na íntegra do que o presidente, um resumo do que o presidente disse hoje, do que vem acontecendo. Fizeram tudo à volta sem o presidente brasileiro tomar conhecimento. Tomar conhecimento, vírgula. Liberação de 500 milhões de reais, bancos e ONGs juntas e o Brasil de fora. Bolsonaro hoje falou durante 30 minutos e, no momento, já foi hoje a fala, é a repercussão mundial, em termos não só de Amazônia, mas também de outras colocações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro. O nosso livro de hoje é do grande Geraldo Maia do Nascimento, o criador do país de Mossoró. É uma biografia de Vantan Rosado, que também era chamado de operário da cultura moçoroense, apaixonado e que deu uma outra vida à cultura desta cidade. Vantan Rosado, pode-se dizer que era um homem além do seu tempo. Belo livro, O Criador do País de Mossoró, Geraldo Maia do Nascimento, uma biografia do professor Vantan Rosado. Pode participar a partir de agora pelo nosso WhatsApp 988-686150 e fazer a sua inscrição. César, boa tarde. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, amigos do Observador Político. Só para ilustrar o seu comentário de abertura, Edmundo, tradicionalmente, desde 1949, cabe ao representante do Brasil abrir o debate geral da Assembleia das Nações Unidas. Esse foi o primeiro pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro como chefe de Estado no encontro. As palavras do presidente Jair Bolsonaro certamente vão repercutir em todo o mundo e ele fez um discurso muito forte em defesa da soberania do país, que esteve ameaçada, por chefes de estados europeus que buscaram um momento de divisão e de profunda divisão que vive o Brasil para tentar colocar suas garras no país verde e amarelo. Pegaram como pano de fundo as queimadas na floresta amazônica. A gente acompanhou isso muito de perto. E o governo brasileiro, e aí nós temos que reconhecer, teve o pulso firme para não permitir que a soberania do país fosse invadida por chefes de estados que têm outros interesses, nenhum a favor do Brasil. Bolsonaro, na sua fala inicial, essa ali agora há pouco, na ONU, enfrentou os medalhões, os países ricos, os milionários, aqueles que têm o dinheiro na mão. Pelo menos absurdo, isso é preciso enaltecer, né? É um absurdo como o Macron tentou invadir o Brasil e como os brasileiros, uma parte dos brasileiros, evidentemente tomado por esse radicalismo estabelecido na política do país, essa porção acabou aplaudindo o presidente francês, né, o Macron, o líder francês, em detrimento do Brasil. O Macron, na realidade, ele desrespeitou o país, né, totalmente. Mas, enfim, são questões que só a política pode oferecer uma leitura e certamente não é uma leitura boa de se observar. Mas eu queria, nesse início de programa, na abertura da minha participação, lembrar que hoje está completando 20 anos da inauguração da Estação das Artes Eliseu Ventania. César, que ótima memória. Hoje? Sim, hoje. 20 anos. 20 anos. Hoje é 24 de setembro, exatamente. Né? Foi Nossa. 24 de setembro de 1999
que a prefeita Rosalba Ciarline, em sua segunda gestão, inaugurava a Estação das Artes Eliseu Ventania. A proposta naquele ano, ou naquele momento, era muito clara e de simples entendimento. A Estação das Artes teria papel decisivo para consolidar todas as manifestações artísticas e culturais de Mossoró. Realmente não teria outro local melhor para cumprir essa missão. A própria história da velha estação do trem, como a gente chamava, pertencente à rede ferroviária federal, que marcou um ciclo importante na economia local e regional, oferecia o cenário ideal para se resgatar para resgatar e valorizar a cultura moçoroense. A prefeita Rosalba, ela bateu a porta da rede ferroviária federal, a gente recorda isso muito bem, apresentou um projeto de como a cultura ocuparia os 15 mil metros quadrados cravados no centro da cidade. Convenceu. Daí a estrutura foi totalmente reformada. A área interna, onde a velha Maria Fumaça estacionava, foi transformada em grande praça de evento. A estrutura de escritório e terminal de passageiros ganhou um auditório de 115 lugares para comportar reuniões, palestras, seminários e apresentações de pequeno porte. A estação ganhou o nome de Eliseu Ventania, o poeta popular e cantador de versos, nascido em Martins, mas que fez de Mossoró a sua moradia. Foi proposta e aprovada pela Câmara Municipal, proposta do então vereador Jório Nogueira, aprovado pela Câmara e sancionado pelo Executivo. O auditório foi batizado de jornalista Dorian Jorge Freire, um jornalista de todas as redações deste país. E a praça de eventos ganhou o nome de Avenida Cultural Nestor Saboia. A estrutura ainda teria um café literário, a Galeria de Artes Marieta Lima e o Museu do Petróleo, que conta a história do ouro negro na terra de Santa Luzia. O projeto seguiu seu caminho sem desviar o seu objetivo e, incontestavelmente, teve papel decisivo para consolidar o perfil de cidade cultural. Foi na Estação das Artes que o Mossoró Cidade Junina ganhou vida e transformou-se numa das maiores festas do gênero do país, sendo visto hoje como o São João mais cultural do Brasil. Também foi na Estação das Artes que o Alto da Liberdade nasceu para resgatar e valorizar a história de Mossoró e do povo bravo desta cidade em 4 atos que são bastante festejados: a abolição da escravatura, o motim das mulheres, o primeiro voto feminino e a resistência ao bando de Lampião. A partir da Estação das Artes, Eliseu Ventania, que foi formado o Corredor Cultural de Mossoró, com novos equipamentos que surgiram ano após ano, como o Teatro Municipal de Zio Rosado, o Memorial da Resistência, a Praça de Eventos, a Praça da Criança, a Praça da Convivência, a Praça dos Esportes, e aí nós temos esse corredor cultural que é magnífico e que diz muito sobre o perfil desta cidade. Seria impossível imaginar o corredor cultural de Mossoró sem a Estação das Artes Eliseu Ventania, ou acreditar que as manifestações culturais e suas raízes fossem valorizadas como são a partir desse espaço histórico. E é histórico sim, porque foi nele que a cidade experimentou um momento importante do seu desenvolvimento econômico, para depois se transformar na casa de todas as culturas. Então, nos seus 20 anos, cabe aqui a gente aplaudir e dizer: viva a Estação das Artes Eliseu Ventania, viva a cultura de Mossoró. E que mudou definitivamente, eu vou chamar assim, né? Porque eu, criança pequena, nasci, me criei na 12 anos,
E eu fazia aquela travessia da 12 anos, da Autocâmara até o Pax para assistir o filme, Sim. o Vesperal. Na época do balão? Isso, Na época do balão. tempo de balão. Então, essa travessia da cidade, quando tinha linha férrea, que não tinha violência nenhuma, a gente vinha 10, 11 horas da noite, ninguém mexia com a gente, mas definitivamente a Rio Branco, né, com a Estação das Artes, mudou essa parte da cidade, não resta a menor dúvida. Vamos interagir aqui com os nossos amigos e amigas, ouvintes e telespectadores. Maria Eduarda da Bahia está participando com a gente, sorteio do livro. Ela fez uma crítica aqui ao governo Bolsonaro e a participação dele na ONU, mas resolveu tirar, tudo bem. Maria Eduarda da Bahia, abraçar também Tiago Moura. Todo mundo está dizendo que está participando, quer o livro, vamos lá, vamos ver quem é sorteado. Jackson Padeiro ligado no Observador Político. Pessoal lá do Delícias do Olímpio, né? Eu acho que é ali pro lado de Sumaré. Sou eu, do Matheus e Valdir, ligados no programa, né? Desse Monte no, Olímpio, né? Monte Olímpio. Monte Olímpio, o pessoal que está lá ligado com a gente, muito obrigado e a gente manda daqui um abraço grande. César, qual é esta operação que está investigando fraude em município do Rio Grande do Norte? Tem prefeito aí já complicado com essa situação? O Ministério Público Estadual do Rio Grande do Norte deflagrou na manhã desta terça-feira a operação carimbada como Cambalacho. O objetivo dessa operação é apurar um esquema fraudulento que aplicou golpes de pelo menos R$ 1,5 milhão na prefeitura de Caiçara do Rio dos Ventos, cidade que fica aqui na região central do Rio Grande do Norte. É um nome de cidades mais bonitos que eu conheço. Verdade. Caiçara do Rio dos Ventos. O que não é bonito é que o ex-prefeito fez com os cofres públicos. Inclusive, ele está preso. A operação levou para a cadeia o ex-prefeito Francisco Edson Barbosa. Certamente os seus eleitores que torcem por ele devem estar dizendo uma hora dessa que é golpe. Pois bem, ele foi parar na cadeia de hoje pela manhã, juntamente com outras 5 pessoas envolvidas nesse esquema fraudulento. Além do ex-prefeito, foram presos preventivamente o Marinaldo Amanso da Silva Júnior e Bruno Everton Bezerra Leal, apontados como integrantes do núcleo operacional do grupo criminoso. O ex-secretário de administração do município, Antônio Laurentino Ramos Neto, e a ex-secretária de Finanças, Tereza Cristina de Andrade Pereira Barbosa, que ao lado do ex-prefeito integrava o núcleo da administração pública, estão presos temporariamente. O grupo é investigado por organização criminosa, falsificação de documentos públicos e privados, falsidade ideológica, peculato, estelionato e lavagem de capitais, entre outros delitos que ainda serão apurados pela Força-Tarefa do Ministério Público. A sede da Prefeitura e das Secretarias de Administração e Finanças de Caiçara do Rio dos Ventos são alvos de buscas realizadas pelo Ministério Público e pela Polícia Militar. Olha, vale lembrar aqui que essas investigações que culminaram com essa operação, a Operação Cambalacho, elas foram iniciadas em 2014, quando se vislumbrou a existência de uma organização criminosa que vinha atuando em diversos municípios do Rio Grande do Norte. A operação é desdobramento de outras 2 operações que foram realizadas entre 2014 e até aqui. Teve a Operação Negociata e teve a Operação Olerite. A primeira foi deflagrada em 2015, apurou fraudes na concessão de empréstimos consignados e financiamento aos servidores ativos da Prefeitura de Umarizal, que fica aqui no Médio Oeste do Rio Grande do Norte. O então prefeito Carlindos Onofre Pereira de Mello, eu acho que o cidadão oestano lembra-se disso, foi afastado do exercício do mandato pelo Tribunal de Justiça do Estado. Pelas investigações, foram concedidos empréstimos da ordem de R$ 1.571.000, o que gerou um saldo devedor de aproximadamente R$ 2 milhões, e aí castigou os cofres da Prefeitura de Umarizal. Já a segunda operação foi deflagrada no ano passado, em 2018,
para apurar crimes de falsificação de documentos públicos e privados, falsidade ideológica, estelionato e peculato que resultaram no desvio de pelo menos R$ 800 mil da Prefeitura de Caraúbas, que fica distante aqui, 78 quilômetros de Mossoró. Entre os investigados estão o ex-prefeito da cidade, o Ademar Ferreira da Silva, e o ex-secretário municipal de planejamento, Edson Soares, que é conhecido na cidade como Pelé. Então, o Ministério Público continua trabalhando para alcançar todos os envolvidos nesse esquema que foi desbaratado lá em 2014, há 5 anos, e que prejudicou vários municípios da região do Médio Oeste e da região central do Rio Grande do Norte. Ok, olha, as informações que nos chegam, e as informações já estão em toda parte, né? É de que realmente a situação voltou a ficar complicada no vizinho estado do Ceará. Os ataques, a violência desvairada que ali está ocorrendo assusta a todos os irmãos cearenses e a todos também, estados vizinhos ao nosso caso aqui, no Rio Grande do Norte. Uma situação que, quando começa, e já vem desde sexta-feira, fica fora de controle. O Ceará tem noites de ataques a ônibus escolares, juizado e veículos nas ruas. Foi uma nova onda, uma nova noite de ataques incendiários, foram contabilizados ao menos 7 atentados ou tentativas, que já somam mais de 20 desde a noite da última sexta-feira. A frota de ônibus urbano de Fortaleza foi reduzida ontem, no início da noite, fala-se em 30%, 40% ou até 50% menos ônibus nas ruas. As informações são de que os ataques são promovidos pela facção GDE, Guardiões do Estado, em protesto ao que classificam de opressão dos governos nos presídios. Tá difícil, né, César? Isso é mais uma reação ao secretário que é responsável pelo sistema carcerário ou prisional do Rio Grande do Norte, do Ceará, perdão, o Mauro Albuquerque, que foi secretário de Justiça e Cidadania. Estaria aqui, né? No governo de Robson Faria, e que, de certa forma, ele teve a coragem de enfrentar a crise no sistema prisional. O Mauro Albuquerque chegou ao estado do Ceará, ele ficaria no governo Fátima Bezerra, mas o governador do Ceará pediu à colega de partido, Fátima Bezerra, que cedesse esse profissional, e Mauro Albuquerque foi cuidar do sistema prisional do Ceará, que é muito mais grave do que o do Rio Grande do Norte. Pois bem, essa não é a primeira, não é a primeira crise no sistema prisional, né? Logo no início da gestão de Mauro Albuquerque, a gente noticiou aqui, a gente acompanhou o noticiário da imprensa cearense, foram dezenas e dezenas de ataques que mexeram com a vida dos cearenses. Hoje voltou essa situação. Mais uma reação do crime organizado, instalado dentro dos presídios, que não aceitam as regras do Estado. E eles não temem também o confronto. Partiram para o confronto, e o confronto, infelizmente, é feito na parte externa, ou seja, nas ruas, e acaba afetando o cidadão de bem, que não tem nada a ver com essa guerra entre o poder paralelo, representado pelo crime organizado, e o Estado. Nós temos dito que o poder paralelo tem vencido essa batalha de goleada, e é fato. Os bandidos, eles fazem o que bem entendem. A gente tem sofrido isso aqui no Rio Grande do Norte. Para se ter ideia, nos últimos dias, o número de arrastões registrados aqui em Mossoró é absurdo. É inadmissível. Relatos que nos chegam diariamente, principalmente em conjuntos habitacionais, onde a presença da polícia é tímida, onde a presença do Estado é quase nenhum, o cidadão está à mercê da bandidagem. Tivemos arrastões nos últimos dias no Conjunto Santa Delmira,
no conjunto Van Rosado, olha, nós estamos falando de dois extremos da cidade. Um conjunto na zona oeste da cidade, outro conjunto na zona leste da cidade. E são pessoas de bem, que se trancam dentro de casa para tentar preservar a própria vida. Mas a bandidagem acaba invadindo de alguma forma e acaba fazendo vítimas o cidadão de bem, que paga o imposto caro para bancar segurança, para o Estado investir em segurança. Infelizmente isso não acontece. E não acontece a contento. A resposta está aí. Mossoró ontem à noite chegou a 148 assassinatos em 2019. 148 assassinatos no Rio Grande do Norte. Foi com o assassinato de dois irmãos. Dois irmãos mortos na próxima parede do aeroporto de Sepp Rosado. E são 148 assassinatos. Em 2009, nós ainda não fechamos o mês de setembro. Significa dizer que esses números serão avassaladores ao final do ano, se o Estado não fizer nada. Que começou até, deu uma recuada, né? Deu uma freada, vamos dizer assim, mas depois... Aquele início a gente comentou aqui e a gente não tinha bola de cristal, portanto a gente não adivinhou absolutamente nada. A gente apenas pegou um histórico que sempre em início de governo, que muda a cúpula da segurança pública, que vem com promessas para fortalecer esse setor, vem com promessa para os profissionais da segurança pública, dizendo que vão ser melhor tratados, que vão ter melhores salários, que vão ter salários em dia, etc, etc, etc. O resultado vem. Quando essas promessas não são cumpridas, esses agentes da segurança pública recuam. E o trabalho de vigilância, que seria interessante, acaba ficando contaminado ou prejudicado. E aí quem paga é o cidadão. Lá no início do ano, né, o governo até fez propaganda dizendo que tinha conseguido reduzir o número de criminalidade e tal, tal. Como se a redução no número de assaltos, no número de assassinatos representasse uma diminuição na criminalidade. Ora, não é só apenas o... divulgou até com certa pompa. Exatamente. Como se fosse assim, né? E não é só o número de assassinatos que representam a violência contra a sociedade. Olha, nós temos diariamente assaltos, arrombamentos, roubos e crimes de toda ordem. Não é apenas o assassinato. Então o cidadão se sente inseguro porque o Estado não garante a segurança da sociedade. O cenário é aterrador e é esse que nós temos hoje. Olá, o João Neto está pedindo aqui, perguntando se nós vamos comentar a respeito de um vídeo que ontem circulou, uma coisa horrorosa. Olha, eu não vou comentar, João Neto, me permita, é um direito que eu tenho. É um vídeo que saiu aí de um homem agredindo uma criança de 3 anos de idade. Depois chegou um outro vídeo mostrando o homem preso e apanhando. Eu não comento porque esse tipo de vídeo eu não abro. Eu inclusive não vi o vídeo. Quando começou eu tirei. Eu apaguei logo, eu não quero ver. Quem tiver, por favor, não me mande, porque eu não quero ver. Então é o meu pensamento, a minha opinião, a de César também, que ele está dizendo aqui agora. Eu quero lá ver vídeo. Aí... Não, porque você tem a obrigação de repercutir. Por mim, eu não quero nem conversa. Então, eu acho o seguinte, sabe, eu acho o seguinte, quando alguém tem um vizinho ou conhece alguém que possa agredir, que seja um idoso, que seja uma criança, que procure as autoridades policiais, que entregue às autoridades policiais. Né? Para mim, vídeo dessa natureza circulando em rede social não tem o menor interesse. Não abro e se eu puder passar... Eu abri quando vi o que era, apaguei logo. Não vi nem ninguém batendo, nem ninguém apanhando. Eu sei que é horror. Quando no começo do vídeo você vê logo um homem do tamanho do elefante batendo uma criança de 3 anos, pelo amor de Deus, vamos até mudar de assunto. É preferível que passe para as autoridades policiais. Como você disse, a autoridade policial... Que elas tomam de conta. Chegou nas mãos das autoridades policiais, segundo foi dito, e depois passou o cara lá levando porrada até não querer mais. Bom, César, tem aqui um comentário, peça para César comentar aí. Diz assim: voltando atrás, o Rio Grande do Norte terá sua reforma da Previdência, segundo disse o diretor-geral do IPERN, Nereu Linhares. Ele fez declarações ao jornal Folha de São Paulo. E aí,
a governadora recuou mesmo? Olha, nós comentamos isso aqui desde o primeiro momento do debate da reforma da Previdência. Tudo o que a gente disse aqui foi em defesa de uma necessidade urgente. A reforma da Previdência é antipática, a reforma da Previdência afeta as pessoas, os brasileiros, afeta sim. E afeta principalmente o andar de cima. Diferentemente do que foi dito pelos contrários à reforma, de que afetaria o assalariado, não é verdade. Afeta principalmente o andar de cima. Afeta quem tem os maiores salários, afeta políticos, etc. Bom, e aí nós comentamos nessas ocasiões que a governadora Fátima Bezerra, que governa um estado onde a Previdência fecha todos os meses com déficit de 130 milhões, segundo números do próprio governo, tinha por obrigação apoiar a reforma da Previdência. Tinha por obrigação chamar os seus representantes, a bancada federal do seu estado, e dizer o seguinte: nós somos a favor, porque ela é necessária, ela não é boa sob o ponto de vista popular, sob o ponto de vista da nossa popularidade, mas ela é boa sob o ponto de vista de país, porque vai ajudar esse país a sair do buraco onde se encontra. Não. Foi o que ela fez? Ela foi fazer política. Pelo fato da reforma ter sido encaminhada pelo presidente Jair Bolsonaro e o partido da governadora, o PT, faz oposição, preferiu a retórica, dizer que o presidente Bolsonaro queria matar velhinhos, queria acabar com os velhinhos, queria massacrar os velhinhos, etc. E não é verdade. Tanto não é verdade que agora a governadora está preparando o projeto para encaminhar à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte a reforma da Previdência Estadual. Ela está querendo matar velhinhos? Tá não. Ela está querendo castigar servidor público? Tá não. Ela está querendo salvar o Estado. Nós temos que entender dessa forma. A reforma da Previdência é necessária. A governadora acerta nesse momento em entender que tem que ser feita a reforma da Previdência. Ela estava errada anteriormente, quando ela usava a reforma da Previdência para retórica política. Aí ela estava errada. Ela estava errada, os deputados federais que assim o fizeram também estavam errados. E agora a gente espera a votação no Senado da República para ver como é que se comporta os senadores. Então, o projeto vai à Assembleia Legislativa, os deputados estaduais vão ser chamados para colaborarem, né? E penso que a Assembleia Legislativa, no meu ponto de vista, tem a obrigação de aprovar a reforma da Previdência para o regime do servidor público estadual. Não pode continuar do jeito que está. Agora eu pergunto, só para dar o arremate, Edmundo, quando chegar a Assembleia, quando a governadora se posicionar, ela já se posicionou a favor, muito embora ela não tenha ido lá para a reunião, mandou o vice-governador. Os sindicatos vão pagar outdoor e botar foto da governadora dizendo que ela quer massacrar os velhinhos da Previdência? Hã? Como fizeram com os outros deputados do Rio Grande do Norte que votaram a favor da reforma? E eu pergunto, os sindicatos vão mostrar, vão pagar outdoor com esse sentido? Eu desafio. Ô bem, olha, inclusive tem várias participações aqui, a gente vai falar no segundo bloco, viu? Daqui a pouquinho a gente vai voltar com o segundo bloco do programa e vamos falar sobre várias participações de assuntos diversos aqui, desde Bolsonaro até vídeo, questão da UPA do bairro Belo Horizonte, tem participação do Neemias aqui, pessoal falando a respeito de violência. Daqui a pouquinho a gente volta, que tem muitos para interagir com essa turma amiga que participa com a gente, os nossos ouvintes pela Rádio 93 e os telespectadores pela nossa TV. Porque agora vamos ao comentário de Laíre Rosado, depois vamos ao intervalo e na volta a gente estará aqui para complementar o segundo bloco do Observador Político. Você, Laíre. Boa tarde, amigas e amigos do Observador Político. Enquanto o presidente Bolsonaro está em Nova York discursando na Assembleia Geral da ONU, aqui no Brasil, no Congresso Nacional,
o presidente Davi Alcolumbre, presidente do Senado e presidente do Congresso, convocou os parlamentares para que os vetos do presidente Bolsonaro na lei de abuso de autoridade sejam analisados, sejam votados. E, como em política, tudo o que acontece modifica uma situação anterior, se o presidente Bolsonaro viajou acreditando que a maioria dos seus vetos poderia ser mantida, agora o quadro mudou. Mudou com a ação da Polícia Federal, que investigou quem entrou, quem invadiu o gabinete do senador Fernando Bezerra e do seu filho, Fernando Bezerra Filho, deputado federal, em busca de provas de uma ação que havia ocorrido há cerca de 7 anos passados. Então, isso deixou os senadores e os deputados todos de orelha em pé. E se antes acreditava-se que os vetos poderiam cair, a ideia é que essa convocação antecipada de Davi Alcolumbre para a análise dos vetos ao projeto do presidente, apostos pelo presidente Bolsonaro, leva a crer que quase todos os vetos serão derrubados. A inabilidade do ministro da Justiça, da Polícia Federal, atingindo o líder do governo, o senador Fernando Bezerra, que era o parlamentar que articulava as coisas do seu interesse, que trabalhava no sentido da derrubada dos vetos, agora está desmotivado. Convenhamos, ele não terá condições de fazer esse trabalho para ajudar o governo, sobretudo quando o assunto é abuso de autoridade. Então, é possível que logo mais, na sessão da noite, o Congresso Nacional derrube, se não todos, a grande maioria dos vetos presidenciais ao veto do projeto que versa sobre abuso de autoridade. Obrigado a todos pela audiência de hoje, um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Ela tá no quarto, vai lá. Ô, Bia. Para algumas crianças, monstros existem e, na maioria dos casos, são pessoas conhecidas. Todos contra o abuso infantil. Disque 100 e denuncie. Desfrute o sabor da felicidade nos momentos que pedem um gostinho doce ou para os momentos de sabor mais forte, marcante, porque até o dia mais comum se torna especial com o sabor certo. Desfrute Gelateria e Café. Olá pessoal, eu sou o Valdo Souza. Estou todos os sábados a partir das 2 da tarde aqui na nossa TV. Muita alegria, entretenimento, humor. Vem com a gente! Oferecimento Miranda Estofados, a loja da fábrica. Deixe toda a sua família conectada com a BrisaNet. Contratando o combo com TV, internet e telefone fixo, você ganha chips Brisa Móvel para toda a família. Isso mesmo, toda a sua família. Consulte o regulamento no nosso site ou ligue 0800 281 3017. BrisaNet, levando o mundo até você. Todos os meses você investe seu dinheiro no trabalho da LBV. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta a fome. Colabore lbv.org/diga sim. SAMU 192, boa tarde. Oi, o que aconteceu no acidente aqui na rua? Tem gente ferida. O 192 do SAMU não é para brincadeira. Uma ligação falsa atrapalha nosso trabalho e pode custar a vida de outras pessoas. Não passe trote nem congestione a linha. Só chame o SAMU em caso de emergência mesmo. Fale
Fale com seus amigos e o pessoal de casa sobre o uso correto do 192 e seja um defensor da vida junto com o SAMU. Velocidade, cobertura, estabilidade e maior taxa de upload você encontra na internet TCM Telecom. São 100 mega por menos de R$3 ao dia. E mais, você ainda pode montar seu pacote de TV e internet de acordo com a sua necessidade. Para saber mais, mande mensagem para o nosso WhatsApp 987775638. TCM Telecom, sempre à frente com você. Estamos de volta com o Observador Político pela nossa TV e pela Rádio FM 93. Olha, mais de 100 prefeitos do Rio Grande do Norte ocuparam a governadoria na manhã desta terça-feira. Os prefeitos foram protestar contra o decreto da governadora Fátima Bezerra, que cria um novo programa de incentivo à indústria, o PROED. E, através desse decreto, o governo está oferecendo vantagens ou atrativos em termos de impostos para que empresas venham se instalar no Rio Grande do Norte, né, para beneficiar as que já estão e atrair outras que poderão vir. Só que, o que foi que o governo fez com o PROED? Diferentemente do PROAD, que já existia, que o incentivo sai da fatia do bolo de ICMS que pertence ao governo, né? Agora, no PROED, o governo repassou essa conta para os municípios. E esse incentivo de imposto acaba mordendo parte dos 25% de ICMS que pertence aos municípios. E aí os prefeitos, evidentemente, e não poderia ser diferente, que já enfrentam enorme crise financeira. A maioria deles sequer vai ter condições de pagar o 13º salário ao final do ano. E não tem condições de manter em boas condições os serviços básicos que devem oferecer à população, como saúde e educação, por exemplo. E esses prefeitos afirmam que os municípios serão castigados, e serão mesmo. De acordo com o levantamento feito pela Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, se a governadora Fátima Bezerra não recuar, esse novo programa, esse PROED, vai provocar uma perda de 82.700.000 por ano aos 167 municípios do Rio Grande do Norte. Só Natal, segundo o seu prefeito Álvaro Dias, Natal perderá 20 milhões por ano. Mossoró, segundo o secretário de Planejamento, Aldo Fernandes, Mossoró perderá por ano algo em torno de 8 milhões de reais. E aí, os prefeitos foram a Natal, estão em Natal ainda, eles se reuniram no auditório da governadoria. A governadora Fátima Bezerra, sentindo-se pressionada nesse primeiro momento, mandou construir uma comissão de 12 prefeitos. Em seguida, ela recebeu essa comissão de 12 prefeitos na sua sala. Alguns deputados participaram dessa discussão, e aí a governadora Fátima Bezerra disse que o PROED está lançado e que não vai recuar. Prometeu apenas que até dia 7 de outubro apresentará o impacto financeiro do PROED. Ou seja, ela já admite que dá um impacto. Antes, ela estava afirmando que o PROED seria bom para os municípios porque ia criar emprego e renda. Agora ela já promete fazer um estudo para apresentar aos prefeitos o impacto. Muito embora esse estudo os prefeitos já tenham feito. E mostra que 82.700.000 serão reduzidos ou deixarão de entrar nos cofres das 167 prefeituras. O que chama atenção
Edmundo, é que na reunião dos prefeitos, que ocorreu após essa audiência com a governadora, apenas 2 deputados estaduais da região se fizeram presente. E aí nós temos que citar o nome aqui para fazer justiça. O deputado Getúlio Rego, que tem sua base política no Alto Oeste do Rio Grande do Norte, e o deputado Dr. Bernardo Amorim, que tem a sua base política na região do Médio e Alto Oeste do Rio Grande do Norte. Esses 2 deputados estiveram presentes e afirmaram apoio aos municípios. Eles entendem, como poucos, os problemas que os municípios enfrentam. E chamou a atenção, e aí que me permita, a ausência dos 2 deputados eleitos por Mossoró. O deputado Alisson Bezerra, do Solidariedade, e a deputada Isolda Dantas, do PT. Eles não foram. O deputado Alisson, ele simplesmente não tem uma opinião formada, ou seja, nem cheira e nem fede. A deputada Isolda apoia a iniciativa da governadora. E aí, para o cidadão ter uma ideia, esse PROED tira de Mossoró todos os anos 8 milhões de reais. Você, cidadão, que se queixa de problemas na saúde, que o seu bairro tem uma rua esburacada, que precisa ser recuperada, precisa de uma praça num bairro tal, precisa de uma melhor infraestrutura. Você imagina 8 milhões de reais dividindo em 8 obras de 1 milhão de reais por ano. Todos os anos. 8 milhões, se a prefeitura pega 8 milhões e chama 8 obras de 1 milhão de reais, por ano vai atender a 8 bairros, ano seguinte mais a 8 bairros. Ao final de 4 anos, você tem quantos bairros atendidos com obras de 1 milhão de reais? É esse dinheiro que o PROED vai tirar. E aí a deputada Isolda apoia. Ela quer esvaziar o cofre do município. Ela quer que o município reduza a sua arrecadação. Está muito claro isso, porque ela apoia. Sabe por quê? É simples. Porque ela acha que está atingindo a prefeita Rosalba. E não está. E não está. Rosalba não é prefeita eterna dessa cidade, não. Quando se tira recursos do município, atinge a população. Atinge aquele cidadão que aqui diariamente a gente recebe reclamação, que não tem bom atendimento na unidade básica de saúde, na unidade de pronto atendimento, que aqui a gente recebe pedidos com frequência de ruas que precisam ser calçadas. E esse dinheiro vai fazer falta a essas ruas. 8 milhões de reais por ano. E a deputada Isolda está apoiando esse projeto, esse decreto da governadora. Ela assina embaixo o que a governadora Fátima Bezerra está fazendo com os 167 municípios, em particular com Mossoró, que esse PROED vai tirar por ano 8 milhões de reais dos cofres do município de Mossoró. Bom, vamos interagir aqui, tem muita gente participando com muitos assuntos importantes. Daqui a gente vai comentar. A questão do ICMS, a governadora esquece que o Estado em si não possui território. Toda a área do Estado está sob domínio de algum município e quem licencia a instalação e alvará de qualquer empreendimento é o município, ou seja, se eles não emitirem alvará, não tem indústria. Obrigado, Alexandre Lopes, ótima participação aqui com a gente. Vamos lá, um ouvinte nosso aqui está dizendo também, recebi esse vídeo, quando começou a abrir, apaguei logo, não gosto de vídeo dessa qualidade, que é ouvinte de todos os dias. Muito obrigado pela deferência aqui, minha querida amiga ouvinte do programa. Um apelo mais uma vez. Boa tarde, amigo. A situação está cada vez mais difícil na UPA do Belo Horizonte. Pedi aqui mais uma vez, vamos fazer o apelo. Eu já mandei o vídeo, inclusive, para a Secretaria de Saúde. O pessoal está trabalhando de forma improvisada na sala do atendimento médico, já que o posto de enfermagem está muito quente por falta de central de ar. E agora o esgoto está com uma fedentina terrível, esgoto, né? Fomos obrigados a improvisar, queremos contar com o apoio da mídia para que a mesma possa testemunhar essa situação que faz bastante tempo que estamos enfrentando. Peço aqui, eu vou daqui pedir à prefeita Rosalba Ciarline, a secretária de Saúde, saudade para ver essa questão lá da UPA do bairro Belo Horizonte. Vou já chegar lá.
você, meu amigo César, o Neemias está dizendo o seguinte: o Banco do Brasil é assegurado, né? No caso, ele recebeu o dinheiro 2 vezes do empréstimo consignado, que Robson Faria não pagou. Uma do seguro, outra da gestão de Fátima Bezerra. Os 120 milhões, 2 vezes, é o que ele está indagando aqui. O nosso amigo, um outro amigo nosso aqui está dizendo: Edmundo, você se arriscaria, eu já ia dizer Arrascaeta. Você se arriscaria em dizer quem escreveu o discurso do presidente Jair Bolsonaro? Vou começar por você, eu não sei, mas deve ter sido uma cabeça muito pensante lá, dentro do governo que ele tem, pessoas capazes, competentes, que escreveu esse discurso. Quer pedir aqui, César, pediram para você comentar esse negócio do banco. Deixa eu ver, eu estou passando aqui e pediram para mim comentar um outro. Para mim comentar, eu vou comentar com você, ainda dá tempo. Quando a gente comentou que recebeu aquele vídeo horroroso, a gente isso aqui não ia comentar, eu recebi ontem à tarde, foi horrível, mas à noite eu fiquei muito bem. César, eu converso com você que eu me emocionei quando eu vi aquela mãe, Dona Silvia, com o seu filho Nicolas, ele deficiente visual, sim, apaixonado pelo Palmeiras, vai para os estádios e ela é quem narra o jogo para ele. Até veio um vídeo, ela dizendo o nome dos jogadores do Palmeiras: Dudu, Felipe Melo, o William, não sei quem, gol, meu filho. Ele se abraça com a mãe. César, conversa você que até lágrima nos olhos veio. Aquele emocionante. Coisa linda. Só ganhou mãe. O título de torcedor. Sim, sim. Né? Da FIFA. Torcedor mundial. Ela exatamente. E ele lá, recebeu lá em Zurique. Olha, só mãe faz isso. Só amor de mãe, né? Só amor de mãe. Eu acho que sim. Ó, aqui tem uma participação aqui, César, eu acho que essa aqui é para você comentar. Vamos lá. Nos bairros Alto da Conceição, Lagoa do Mato, Boa Vista, 12 anos, só para citar, tem assalto à luz do dia. 2 homens de moto, e os carros da polícia e as motos não estão funcionando. Aí é o fim, né? E o medo agora é que a governadora vai estar na UERN, as viaturas vão ficar lá para defender a governadora. Com esse dinheiro, dá para pagar quantos funcionários públicos e professores. É uma participação só aqui, mas essa questão da violência está complicada. Veio um detalhe aqui, que pediu que a gente ilustrasse, e eu vou ilustrar. Além dessa questão do PROED, né, que vai tirar os recursos do município, né? Não é só de Mossoró, são dos 167 municípios. Tem ainda, os prefeitos reclamam que o governo do Estado... Alci Alves do Planalto está agradecendo a você sobre o esclarecimento sobre o PROERD. Sim, exatamente. E o governo do Estado está com pagamento atrasado do transporte escolar, está com o pagamento atrasado da farmácia básica, né? E para Mossoró, o governo do Estado tem uma dívida de quase 16 milhões de reais de contrapartida da saúde. Aí você imagina o tamanho do massacre. Você já tem tudo isso, e aí você cria um programa para oferecer aos empresários e tirar dos municípios. E vale aqui a gente ressaltar que essa bondade com os empresários, vale ressaltar que já existe o PROAD. O PROED é novo, o PROED foi criado pelo decreto assinado pela governadora. Esse decreto ele veio dias após da classe empresarial do Rio Grande do Norte reclamar daquele calote que o governo do Estado anunciou quando decidiu que não pagaria em 2019 restos a pagar da gestão de 2018. Todos recordam bem que os empresários disseram EPA. De imediato a governadora recebeu representante da Fiern, representante do FEComércio, representante das entidades empresariais, para acalmar o segmento. Dias depois surgiu a ideia do PROED para atender a parte da indústria, né? E aí o governo poderia oferecer, mas não mandar os municípios pagar essa conta. O PROED será bancado, em parte, por uma mordida nos 25% do ICMS que pertence aos municípios. ICMS é uma das principais fontes de receita dos municípios potiguares. Ok, agradecer aos nossos amigos, ouvintes e telespectadores, muitas participações hoje.
Inclusive, o nosso livro, diga, para quem? Para a professora Maria José Bezerra, que nos assiste todos os dias, né? Um abraço e obrigado pela audiência. Olha aí, chegando aqui no final, só para a gente dar só uma manchete, que não dá mais tempo, estamos já no final. Votação da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça fica para a próxima terça-feira no Senado. O quê? A votação da reforma da Previdência na CCJ do Senado. Próxima terça-feira. Daqui a 8 dias, portanto. Vamos lá, César. Mas qual da reforma da Previdência, a principal ou a PEC paralela? Porque eu acho que a principal já está para ir para o plenário, né? Para votação em plenário. Deve ser a paralela, então. A PEC paralela que insere estados e municípios que ficaram fora da reforma principal. Bom, e o livro também contribuiu decisivamente para tantas participações hoje. Geraldo Maia do Nascimento, o criador do País de Mossoró, uma biografia do professor Vantan Rosado, ok? Quem ganhou muita gente. Certo, interessante. De cada 10 pessoas que faziam a inscrição, tivemos aí 34 inscrições, de cada 10, 9 dizia, eu quero ganhar um livro, eu vou ganhar um livro. Vamos ver quem ganhou. Tiago Moura. Ah, Tiago Moura já ganhou aqui. Acho que Tiago é lá do Costa Silva. Ele já ganhou aqui. Tiago, olha aí o seu belíssimo livro, hein? Já hoje à tarde, a partir de 2 horas, você pode pegar lá na recepção da 93 FM, tá ok? Tá valendo, pode pegar lá. Valeu, grande Tiago Moura e as outras pessoas. A gente vai estar sempre trazendo livros aqui da melhor maneira possível para que todos possam participar com a gente. Boa tarde, até amanhã, se Deus quiser. Eu trouxe a sabedoria da irmã Dulce para encerrar minha participação na edição de hoje do Observador Político. A irmã Dulce, como todos sabem, né, o anjo bom da Bahia, é a primeira mulher nascida no Brasil a virar santa. Ela será canonizada pelo Papa Francisco no dia 13 de outubro deste ano. Habitue-se a ouvir a voz do seu coração. É através dele que Deus fala conosco e nos dá a força que necessitamos para seguirmos em frente. Uma boa tarde a todos e até amanhã.